A graça e a paz do Senhor Jesus a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Nós hoje estaremos iniciando uma série de breves reflexões sobre as 7 afirmativas que Jesus faz sobre Ele mesmo no Evangelho de João. A primeira delas é quando Ele faz a afirmativa que Ele é o pão da vida. Além desta, outras 6 vezes Jesus ele vai falar no Evangelho de João que Ele é. Ele diz que é a luz do mundo, Ele diz que é a porta das ovelhas, diz que é o bom pastor, diz que é a ressurreição e a vida, diz que é o caminho e a verdade e diz que é a videira verdadeira. Então essa primeira afirmativa de Jesus, ela tem um peso muito grande para nós hoje, nesse cenário que estamos vivenciando, e também deve nos fazer refletir sobre o motivo pelo qual temos buscado o Senhor. Antes, é necessário a gente voltar primeiramente ao Antigo Testamento e nos depararmos com uma passagem também bem conhecida, mas que tem total relação com essa afirmativa de Jesus. No texto de Êxodo, capítulo 3, o verso de número 13 e 14, diz o seguinte: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Então esse texto do Antigo Testamento é a primeira vez que Deus, ao se revelar ao seu povo, aqui após a fase dos patriarcas, quando estava começando a história do povo de Deus enquanto uma nação, aqui ao levantar Moisés como esse grande líder, Deus ele fala para Moisés: Eu sou o que sou. E essa expressão, além de trazer carregada consigo o peso dos atributos de Deus, porque quando ele faz essa afirmativa, ele está declarando a sua soberania, está declarando a sua onipotência, a sua onipresença e todos os demais atributos que estão envoltos no ser de Deus. E Jesus, ao falar no Novo Testamento que Ele é o pão da vida, que Ele é a luz do mundo e todas as outras afirmativas que Ele faz sobre aquilo que Ele é, Ele também está assumindo a sua completa divindade. Ele está dizendo que é Deus, assim como o Pai que se revelou no Antigo Testamento. Então convido você agora para partir para o Evangelho de João, capítulo 6. E nós vamos fazer algumas reflexões ao longo desse texto, que com certeza vão falar muito àquilo que nós estamos vivenciando no nosso cenário hoje em dia. Primeiramente, é necessário a gente entender o contexto que Jesus fala que Ele é o pão da vida. O capítulo 6 inicia com Jesus, com a narrativa da multiplicação que Jesus faz. Então Jesus, após ele iniciar o seu ministério, ele agora começa a fazer inúmeros milagres e maravilhas por onde ele passava. E o capítulo 6 inicia dizendo que Jesus ele realizou a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes, e aquilo para o povo gerou um despertar, uma curiosidade de saber quem era esse homem que poderia multiplicar pães, que poderia fazer grandes maravilhas. Entretanto, quando um pouco mais à frente a gente se depara com os versos onde Jesus vai fazer a afirmativa de que Ele é o pão da vida, a gente precisa entender o que essa expressão está carregada. Após fazer essas maravilhas, esses milagres, Jesus ele parte para Cafarnaum sozinho, sem os seus discípulos. Depois ele se encontra com seus discípulos no mar. A gente vê a partir do verso 16, aquela passagem bem conhecida que Jesus anda por sobre o mar. E enfim ele chega a Cafarnaum a partir do verso 22. Interessante é que os homens que tinham visto Jesus operar aqueles milagres, aquela multiplicação dos pães, eles saíram de onde estavam e foram em busca de Jesus Cristo. Interessante é que o motivo que os levou a buscar Jesus não era aquilo que Jesus era em si mesmo. Ou seja, não era a divindade de Jesus, não era Jesus enquanto sendo o Filho de Deus enviado à Terra. Não, eles foram atrás de Jesus simplesmente por aquilo que Ele poderia oferecer, por aquilo que Ele poderia operar em termos de maravilhas para a sua subsistência meramente física. E aí,
ao se declarar o pão da vida, Jesus está se colocando como algo muito mais além do que o supridor de uma necessidade fisiológica que nós possamos ter. Ele está apresentando para aquele povo que ele é o Deus, o Filho de Deus enviado à Terra para nos salvar espiritualmente, para fazer a nossa vida renascer. Então acompanhe comigo a partir do verso de número 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que seus discípulos tinham ido sós, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Primeira reflexão que eu queria fazer com você, a partir dessa mensagem, é o que tem te levado a buscar Jesus? Será que você tem buscado a Jesus ou os lugares onde a palavra de Jesus tem sido pregada simplesmente porque a mensagem que tem chegado para você é uma mensagem de autoajuda, de supervalorização de você mesmo, ou simplesmente uma mensagem que tem chegado no seguinte sentido: Jesus é aquele que vai prover as tuas necessidades, é aquele que vai suprir as tuas carências emocionais e físicas? Não, precisamos buscar Jesus por aquilo que ele é. Quando Deus chega para Moisés e diz: olha, o eu sou te enviou, ele estava declarando que não importava quem Moisés era, mas o Deus que estava com Moisés. Da mesma forma, Jesus, ao se declarar que ele é o pão da vida, ele estava dizendo para todos aqueles que estavam ouvindo as suas mensagens que ele não estava se colocando diante deles como simplesmente um provedor de bens materiais, não, mas ele estava se colocando como salvador das suas vidas. Aquele que, apesar das intempéries que nós vivenciamos aqui nesse mundo terreno, se estivermos em Jesus Cristo, a nossa alma está segura, está consolidada nele, porque ele é capaz de nos salvar por aquilo que ele é. Então aqueles homens foram atrás de Jesus por aquilo que ele poderia oferecer. Eles partiram para Cafarnaum simplesmente atrás do que Jesus poderia operar em suas vidas, em termos de suprimento. Mas Jesus, ele queria muito mais, muito mais. E aí essa pergunta que eu faço para você: o que você tem esperado de Jesus, do seu relacionamento com Jesus? Será que Jesus para você tem sido apenas aquele que se coloca como um supridor das suas necessidades? E eu coloco até mais, não apenas necessidades, mas muitas vezes dos seus desejos. Mas não, Jesus, ele é muito mais do que isso. E aí o próprio Jesus, ele vai fazer uma declaração muito forte. Acompanhe comigo um pouco mais à frente, a partir do verso 26. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Jesus é aquele que conhece o nosso interior e nosso ser. Podemos dizer para todas as pessoas o motivo pelo qual nós buscamos ao Senhor. Mas o Senhor, ao penetrar e ao sondar o nosso ser por completo, ele sabe das nossas reais motivações. E ele conhecia aqueles homens e por isso ele diz que eles buscavam não pelos sinais. Que sinais eram esses? Tudo aquilo que Jesus fazia deveria revelar para aqueles homens que ele era o Filho de Deus, aquele que tinha sido anunciado pelos profetas, aquele que tinha sido ensinado pelos patriarcas e que todos esperavam chegar. Então, os sinais, as maravilhas de Jesus não eram simplesmente para as pessoas se abestalharem com aquilo que ele poderia fazer, não, mas era para que aqueles sinais mostrassem que, de fato, Jesus era o Filho de Deus, aqueles que eles esperavam para redimir os seus pecados e para vos salvar de uma vez por todas. Então, Jesus conhece o coração daqueles homens e sabe o motivo pelo qual eles o estavam buscando. O verso 27, ainda do capítulo 6, diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Não há caminho além de Jesus, não há salvação além de Jesus, porque Jesus ele foi selado pelo Deus Pai como o único caminho. E essa é uma das outras afirmativas que Jesus também vai falar nesse Evangelho de João um pouco mais à frente, estaremos trabalhando em outro momento.
Então, em primeiro lugar, como nós vimos, não devemos buscar Jesus por aquilo que ele oferece. Em segundo lugar, Jesus conhece o nosso ser, o nosso interior, e ele sabe as nossas reais motivações. Jesus, em terceiro lugar, é superior à lei, aos profetas, aos sacerdotes e tudo aquilo que o povo conhecia do Antigo Testamento. A partir do verso 28 a gente vê isso. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então Jesus estava declarando para aqueles homens que a fé em Jesus Cristo é o que ia levar eles a ter uma vida de plena comunhão com Deus. Eles poderiam conhecer a religião, eles poderiam conhecer os rituais, poderiam conhecer as práticas do Antigo Testamento, mas se eles não crescem em Jesus, aquele que é o resplendor da glória do Pai, aquele que é a expressa imagem do seu ser, se ele não fosse crido por aqueles homens, jamais eles poderiam ser salvos. De nenhum modo poderiam ser salvos sem a fé em Jesus Cristo. Verso 30 diz, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Aqueles homens, eles se reportam agora ao Antigo Testamento e trazem diante de Jesus dos momentos que representam dos maiores milagres ou expressões do poder de Deus. Ao Deus mandar o maná e demonstrar o seu cuidado com o povo de Israel na peregrinação pelo deserto por 40 anos. Então, aquele povo se reportava agora a esse momento para colocar diante de Jesus o tamanho, a grandiosidade daquelas obras que Deus fez. E Jesus diz que aquilo que aconteceu no Antigo Testamento era simplesmente para mostrar que algo maior estava por vir. Na verdade, tudo apontava para Cristo e em Cristo se cumpriram todas as coisas. Por isso que Jesus diz, no verso de número 32, disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E aí ele estava se referindo a Jesus, a ele mesmo. Ele estava dizendo que ele era o pão do céu, enviado por Deus, pelo Pai. Então tudo aquilo que se passou no Antigo Testamento era simplesmente tipos, sombras, eram vislumbres daquilo que de perfeito estava diante deles agora e que requeria deles apenas uma fé verdadeira para que eles fossem transformados e experimentassem um novo nascimento. O verso 33 diz, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então Jesus agora, além de se apresentar como sendo superior a todo ritual, lei e tudo aquilo que o Antigo Testamento apresentava, ele apresenta a sua suficiência. Ele está declarando diante daqueles homens que ele é suficiente para as suas vidas. Precisamos lembrar que se corrermos atrás de um falso evangelho, irmãos, de uma falsa mensagem, de uma mensagem que massageia o nosso ego, ou de uma mensagem que simplesmente é voltada para nós para satisfazer as nossas carências e necessidades, nós vamos viver dia após dia em busca do suprimento de um vazio que será completamente realimentado dia após dia. Mas a partir do momento que entendermos a suficiência de Cristo, apresentada por Ele mesmo, ao declarar nesse verso de número 35, que Ele é o pão da vida e aquele que vai até Ele não tem fome e quem crê nele não terá sede. Ao entendermos essa suficiência, mesmo no cenário de pandemia que nós estamos vivendo, mesmo no cenário de desestruturação social, econômica, financeira e tantos males que podem acontecer ainda, nós ao nos depararmos com a suficiência de Cristo, saberemos que nele nós teremos saciedade, nele nós teremos todos os vazios da nossa vida, de todas as nossas áreas preenchidos, porque ele é suficiente. Ele é aquele que nos alimenta e faz com que não tenhamos mais fome.
é aquele que mata a nossa sede espiritual e nos faz ter plena convicção na nossa salvação. Além de entendermos essa suficiência, o texto ainda nos apresenta outra grande preciosidade do Evangelho. Nós somos escolhidos por Deus, e se fomos escolhidos por Deus, nós estamos seguros nele, através daquilo que Jesus Cristo fez. Então, o verso de número 37 diz: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então essa mensagem, ela se torna muito clara para nós. Se nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos convencidos pelo Espírito Santo que Jesus é o caminho. E se nós chegamos até Jesus Cristo, de maneira nenhuma seremos lançados fora, ou seja, temos garantia que o Senhor está nos guardando de todo mal. E aí não falo simplesmente de um mal físico, porque ainda que soframos, ainda que pereçamos, ainda que venhamos a padecer por fome, nudez, perigo, espada, como o apóstolo Paulo fala, nós teremos essa segurança que seremos ressuscitados no último dia. Ou seja, quando Cristo voltar, essa obra que ele iniciou será completada na vida daqueles que foram escolhidos por Deus, que foram alcançados por Deus. E aí essa é uma mensagem muito dura. E diante dessa afirmativa de Jesus, nós agora vamos ver um divisor de águas. O texto vai nos apresentar um divisor de águas. Aqueles que chegaram até Jesus buscando simplesmente aquilo que ele poderia oferecer, agora vão simplesmente deixar de seguir Jesus por conta da dureza do seu discurso. E aí talvez Deus esteja falando com você também através dessa mensagem. Talvez você, nesse momento que estamos vivenciando, nesse período de isolamento, você tenha questionado algumas coisas sobre a sua própria existência, sobre a existência de Deus, sobre aquilo que Deus é. Mas talvez, e eu quero crer nisso, que Deus tenha utilizado desse tempo para separar os seus verdadeiros discípulos. Aqueles que estavam buscando a Deus simplesmente por bênçãos materiais, e ao se deparar com um cenário totalmente atípico que nós estamos vivendo agora, eles vão ter que se posicionar diante do Senhor. Da mesma forma, nós que esboçávamos uma fé ou uma religiosidade exacerbada e julgávamos sermos totalmente próximos de Deus, estamos sendo também agora convocados a tomar um posicionamento diante de Deus. O verso de número 41 diz: Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então Jesus estava se colocando diante daqueles que murmuravam, e ele estava fazendo mais uma declaração dura, porque a palavra de Deus, ela é loucura para os homens, ela é loucura para o mundo, de forma que o discurso de Jesus, a forma como Jesus veio à terra, filho de um carpinteiro, dentro de um lar humilde, vale lembrar aqui que os fariseus e toda a elite judaica da época esperava o Messias como um redentor político. Eles esperavam que Jesus viesse à terra para fazer com que o povo de Deus tomasse o governo ou poder terreno. Mas Jesus, ao vir de uma forma tão simples, ele contraria tudo aquilo que os homens esperavam. E ele veio estabelecer um reino que é eterno. Um reino que não tem nada a ver com aquilo que nós vivenciamos aqui. Então, por isso que aqueles homens murmuravam, porque eles não compreendiam a simplicidade de Jesus. Eles não compreendiam que Jesus, um homem tão simples, poderia ser o Filho de Deus. E da mesma forma, ele faz mais uma assertiva forte contra aqueles homens e diz: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer,
e eu ressuscitarei no último dia. Quero dizer para você que se a mensagem do Evangelho chegou até você e transformou a sua vida, é porque o Pai, ele fez com que essa mensagem, através do Espírito Santo, trabalhasse no seu interior, lhe levando até Jesus Cristo, que é o único caminho. Quero dizer para você que se uma obra de transformação aconteceu em você, é porque foi o próprio Deus trabalhando na tua vida, de forma que se o Pai, se aquele que é o Senhor de todas as coisas não te tivesse levado até Cristo Jesus, você não poderia ter chegado ao caminho. Então, isso também quebra com toda vanglória nossa que possa existir, quebra com toda pompa que possa existir em nós no sentido daquilo que nós somos em Cristo. Porque tudo que nós somos em Cristo, nós somos por causa de Cristo, por causa da obra do Pai, por causa da obra do Espírito Santo atuando em nós. Um pouco mais adiante, além de sermos escolhidos por Deus, mais uma grande mensagem que esse texto, capítulo 6 de João, traz para nós, é que a essência do reino de Deus, ela é manifesta em Cristo e ela também confunde o mundo. E o mundo, ao ver esse cenário atípico, pode questionar muitas coisas, pode questionar a própria existência de Deus, e muito se declara muitas vezes ao dizer que se Deus existe, porque Ele permite que tantas coisas aconteçam. Mas o Evangelho apresenta para nós que aquilo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. E talvez você não consiga enxergar o que Deus está fazendo no mundo hoje, mas Deus ele está revelando mais uma vez a sua glória, a sua majestade, está fazendo uma convocação para que toda a terra se volte para o Senhor. Valores que foram destruídos, valores que foram completamente esquecidos, precisam ser reavivados em nossas famílias, em nossa sociedade. E esse é o tempo de nos achegarmos à palavra de Deus e buscarmos arrependimento. É uma convocação do Senhor para o arrependimento. Assim como houve uma convocação para o arrependimento no período lá dos profetas menores, onde nós vemos um cenário também de devastação, mas o povo se quebrantando e mesmo sofrendo as consequências dos seus pecados, eles esperaram a promessa da redenção que um dia se cumpriu. Da mesma forma, hoje, nós temos a oportunidade de nos arrependermos e buscarmos essa redenção no Senhor Jesus Cristo. O caminho foi aberto, mas precisamos estar no caminho para sermos salvos. O verso 45 vai apresentar agora para nós de forma direta aquilo que Jesus ele se apresenta. Diz assim: está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Será que você tem enxergado Deus em meio a tudo isso? Será que você tem enxergado o agir de Deus em meio a tudo isso? Se você tem enxergado Deus como aquele que é soberano sobre todas as coisas, então é porque o Pai, ele tem feito você enxergar isso. Na verdade, verso 47, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então Jesus, ele apresenta-se como o pão da vida. E essa mensagem do pão da vida, ela quer apresentar para nós o desfecho dessa história. O desfecho dessa história é uma vida eterna. Aqueles que buscam alimentos, aqueles homens que correram até Cafarnaum, atrás de Jesus simplesmente pelos milagres, aquilo que ele poderia oferecer. E depois, no verso 41, começaram a murmurar e depois abandonaram Jesus. Eles não estavam buscando o verdadeiro reino de Deus. Mas, por outro lado, aqueles que estavam buscando ao Senhor, aqueles que estavam buscando a Deus por aquilo que Ele era, mesmo não entendendo muitas coisas, mesmo sendo falhos como Pedro, como João, como Tiago e como todos os outros discípulos, mesmo nas suas trajetórias tendo tantas falhas, mas eles, ao se encontrar com a luz de Cristo, eles vão sendo transformados de dia em dia. Então Jesus faz essa afirmativa, que aqueles que creem em Jesus têm a vida eterna. E esse pão
ele tem esse poder. Esse pão que é Jesus tem o poder de nos alimentar e nos conduzir para a vida eterna. O verso 42 ele diz: eu sou o pão da vida. Assim como Deus disse a Moisés, o eu sou te enviou, Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida. Eu sou o que sou e não há outro pão da vida, porque só existe um. Vossos pais comeram do maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Mais uma vez Jesus está mostrando para aqueles homens que aquele maná físico que eles colocavam num pedestal como uma das maiores obras, e realmente foi um grande feito que Deus fez por aquele povo. Mas Jesus estava apresentando para aqueles homens agora, que maior do que um milagre físico, maior do que um milagre que sacia a nossa fome, a nossa sede fisiológica, Deus, em Cristo Jesus, faz um milagre muito maior, que é um milagre espiritual, que é salvar a nossa alma, que é restaurar a nossa vida, que é nos vivificar, como diz lá em Efésios. Nós, estando ainda mortos em delitos e pecados, fomos alcançados por sua graça e fomos vivificados em Cristo, porque Ele é o pão da vida. O verso 50 diz: esse é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne e comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Jesus estava agora apresentando para aqueles homens que não era simplesmente o fato deles estarem atrás de Jesus, seguindo eles de uma forma natural. Não, Jesus estava dizendo para aqueles homens que era necessário um comprometimento da parte deles. Jesus queria ter comunhão com aqueles que se declaram verdadeiramente ser seus discípulos. Não adianta dizermos nos nossos discursos que conhecemos a Deus, que conhecemos a Jesus, que somos seus filhos, que somos seus servos, se de fato a nossa vida, a nossa comunhão com Ele não for uma comunhão verdadeira. Podemos participar de todos os rituais religiosos, irmãos. Podemos, e aí esse cenário também nos faz refletir sobre isso, porque estamos privados dos cultos públicos, onde a igreja como corpo se reúne, mas precisamos, além da comunhão com os irmãos, ter a comunhão com o cabeça da igreja, que é Cristo. E ele diz aqui nesse texto que aquele que não tiver vínculo, que não comer da sua carne, que não beber do seu sangue, e essa mensagem fala de comunhão, essa mensagem fala de relacionamento com Cristo. Então Jesus ele quer relacionamento com cada um de nós. E esse relacionamento tem que ser um relacionamento verdadeiro. É ser participante da sua morte, assim como ser participante da sua ressurreição. Porque a morte de Cristo foi a nossa morte e a sua ressurreição foi a nossa ressurreição. Quando morrermos em Cristo, morremos para os nossos pecados, mas quando Cristo ressuscita, Ele está garantindo para nós também a possibilidade de sermos ressuscitados no último dia, assim como o próprio texto diz. O verso 54, para a gente encaminhar para o fim dessa mensagem, diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. É um vínculo que não pode ser quebrado. Lá em Hebreus vai dizer que os sacerdotes do Antigo Testamento eles eram impedidos de nos permitir a salvação, porque eles morriam. E ano após ano era necessário que se levantasse outro sacerdote e outro sacerdote. Mas Jesus Cristo, de uma vez por todas, Ele é aquele que se coloca como sumo sacerdote, aquele que é suficientemente capaz de perdoar os nossos pecados, porque ao contrário do Antigo Testamento, daqueles sacerdotes que eram apenas figuras do Cristo que ia vir, eles morriam, eles eram limitados e eram finitos. E aí aquele mandamento é abrogado, é cancelado por conta da sua fraqueza e da sua inutilidade, sendo necessário se levantar um sumo sacerdote
da ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, o sumo sacerdote, que pode nos ressuscitar no último dia, porque Ele é eterno e vive eternamente para interceder por nós. Verso 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. E aí, após todo esse discurso de Jesus, após todas essas afirmativas de Jesus, após Jesus requerer a comunhão do seu povo, nós agora vamos ver o divisor de águas desse texto, onde o posicionamento é requerido daquelas pessoas que estão diante dessa mensagem. Assim como nós hoje que estamos diante da mensagem do Evangelho, da mensagem de Cristo, precisamos tomar posicionamento. Alguns tomaram posicionamento abandonando o Senhor por conta da dureza do seu discurso. Outros tomaram um posicionamento de fé, mesmo reconhecendo as suas limitações. Verso de número 60. Muitos, pois, dos discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Quem seria, pois, se viste subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disser são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não seguiam com ele. Então aqueles homens que estavam atrás de Jesus só por aquilo que ele poderia oferecer o abandonaram nesse momento. Da mesma forma, muitos hoje que vivenciam esse cenário de crise, que na verdade não tinham firmeza no verdadeiro evangelho, se colocam como essas mesmas pessoas, abandonando Jesus Cristo porque estavam atrás de um falso evangelho. Mas por outro lado, podemos tomar o mesmo posicionamento de Pedro, um homem para muitos considerado ignorante, mas que tinha um coração que, mesmo cheio de mazelas, mesmo cheio de limitações, tinha um desejo ardente de acertar, de buscar o caminho verdadeiro. E isso é o que nós precisamos fazer. O Evangelho não é um chamado para uma vida. O Evangelho não é um chamado para uma vida na qual você não terá falhas, mas o Evangelho é uma convocação para você negar-se a si mesmo dia após dia, para você tomar a sua cruz, para você seguir Jesus, mesmo sabendo das suas reais limitações. E que você possa, assim como Pedro, fazer essa declaração. Respondeu-lhes, verso 67. Então disse-lhe Jesus aos 12: querei vós também retirai-vos? E a mensagem também é para nós hoje. Querei vós também abandonar Jesus num cenário adverso, por conta da dureza do seu discurso? Resposta de Simão Pedro, que espero que seja a minha resposta e a sua resposta também. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós 12, e um de vós é do diabo. E dizia isto ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então, Jesus ele conhece o nosso interior. Não podemos enganá-lo, porque ele penetra no mais profundo do nosso ser. Mas que possamos fazer a mesma afirmativa de Simão. Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus
é o pão da vida. E que você possa buscar se alimentar dele, dia após dia, incessantemente, porque não há outro pão. Só Jesus é o pão. Amém?